todos estudados, preparados o semestre inteiro. Esses trabalhos que os meninos vão estar aqui mostrando para vocês foram feitos essa semana, hoje? Não. Eles tiveram 6 meses para preparar esse material. Então, o aluno, é a apresentação do aluno, porque o aluno é o protagonista. É através das ideias de vocês, juntamente com a orientação do professor, que se desenvolve uma eletiva. É um componente que exige muito do aluno a participação, o compromisso, né, a responsabilidade em estar criando um produto para chegar no dia da culminância, estar aqui apresentando. Então é bom que o 5º ano já veja esse material. Para o 7º e o 8º, eu acredito que tenha acontecido bastante experiências, né, inovadoras no conhecimento de vocês. Eu pude ver em algumas aulas, vocês assim, o 7º ano, bem envolvidos, bem empolgados, né, com a eletiva que eles estavam desenvolvendo. Hoje é o dia do aluno falar. O aluno vai apresentar, o aluno vai falar das experiências. Eu preciso de um papel para ler, eu preciso decorar alguma coisa, não. Vocês só vão contar para a gente como foram executadas essas aulas, o que vocês aprenderam, como é a eletiva. Então é bom que vocês falem para apresentar para os meninos do 5º ano, tá bom? Agradecer a presença, né, da nossa tutora Cláudia, que está aqui com a gente desde de manhã, já nos ajudou muito nesse dia. Né, Cláudia? Já desculpar, pedir as desculpas por algo que não tenha sido tão favorável, que possa não ser. Mas a gente acredita que tudo isso aqui vira aprendizado para nós. Muito obrigada pela sua presença. Fabiana? Tá bom. Que alta. É esse celular aqui que vai? A professora Fabiana, ela vai estar aqui, né? Juntamente com vocês. Cuidado, você for afastar a cadeira, que você vai ficar atrás de você. Não, pode ficar quietinho. Você só não pode afastar a cadeira. Meninos, boa tarde. De manhã nós compomos uma mesa por pessoas ilustres que vieram de fora, né? Lá de Goiânia. Mas hoje nós não vamos deixar a mesa vazia porque eles não estão aqui, né? Quem são os ilustres agora da tarde? Somos todos nós, mas os professores vão representar para assistir. Professor Wirley, nossa coordenadora, veio sentar aqui. Professor Wexley Fernando, foi hoje o homenageado da manhã no Quilombo Bank. Professora Patrícia, professora Iracilda. Vem compor a mesa aqui com a Cláudia, por favor. No link porque ele... Tem mais que eu esqueci, professor Júnior, que está lá na assessoria. Porque tudo é glamouroso, né, gente? Estamos fazendo uma live ali também no Instagram, vai ficar salvo depois. Então hoje é dia de professora Kathleen. Senta aqui com a gente também. Quietinha, né? Ó, e tudo que a gente faz na escola, como a professora Simone disse, né, nossa diretora, é para nós, né? A gente não faz para mostrar, às vezes, não é nem para impressionar, é porque a gente realmente acredita, né, Cláudia? O fruto do nosso trabalho, ele vem naturalmente, né? Então, quando a gente fez e quando a gente pensou as eletivas, né, a primeira coisa que os professores se preocupam eu vejo muita preocupação da Fernanda, do Fernando, é saber se os meninos vão gostar, né? Porque ficar 6 meses com um conteúdo, com uma atividade que os meninos não gostam, não é fácil, né? Então, eu vejo essa preocupação não só dos dois, mas de todos os professores que fazem eletiva, porque o projeto é diferente, é gostoso, né? A gente começa do começo, vai tomando corpo, vai mudando as ideias, depois ele se torna algo até que não tinha sido tão pensado, mas que foi, chegou aquele resultado, né? Então a gente está muito feliz hoje, realmente, né? Nós recebemos os parabéns
hoje de manhã, né? Toda a equipe da escola. E não é porque vocês não estavam aqui de manhã, que vocês também estão de parabéns. A nossa escola sempre acredita, né, nos projetos, por mais simples que pareçam, mas são feitos com muito cuidado, com muito zelo, né? Então hoje a gente vai ver duas eletivas, né? Apresentação de duas eletivas agora. A primeira eletiva vai falar de um tema muito importante, que é a comunicação, né? Quem como diria o Chacrinha, quem não se comunica, se... É da época do Júnior, só queria saber quem é velho aqui. Né, professor? Na minha época também. Então, comunicação é tudo na vida, né? Para as relações, para tudo. Então, a primeira eletiva é da professora Fernanda, ela não vai falar hoje, porque ela vai dar só um tchauzinho para o público, né? E depois vem a culminância do projeto de robótica dos meninos, né, do 7º ano, do professor Edson, e participação dos meninos do 9º ano, né? E hoje, de manhã, não sei se já tinha sido feita a eleição, Fernando, já escolhemos o vice-presidente, do banco, ele já tinha sido escolhido ou foi hoje? Ele já tinha sido indicado, né, como vice-presidente. Então, nós temos a presidente do banco, que é a Caroline de manhã, e o vice, que é o Miguel, cadê o Miguel? Aqui, que é o nosso vice-presidente, né? Então, para começar as apresentações, eu vou chamar Paulo. Não, olha só, já que eu tinha um mais enjoado. Tá vendo isso aqui? O que é isso aqui? É o dinheiro, é o quilombos que vai ser gasto, pode comprar a coisa aqui agora. O Tio está com 20 mil quilombos. Certo? Não, 20 mil, né? 200 quilômetros vai dar o quê? Calma, eu saco mais. Eu vou dar isso aqui, né, Guilherme? Não é? Para o bom comportamento e sem conversa. Esse que está aqui na minha mão vai ser distribuído para vocês, por bom comportamento e sem conversa. Pessoal do 9º, que está aqui como visita, vamos ajudar. Quer saber de conversa, não. Tá? Olha aqui, a gente está com o dinheiro aqui, a gente quer o quê? Preste atenção, vê qual é o trabalho dos colegas, para depois que terminar, eu vou dar esse dinheiro aqui, ó. O quilombo, para vocês comprarem produtos lá. Certo? O time vai estar olhando, vai estar observando, depois vai estar passando para vocês. Júnior, tem um detalhe, os produtos foram comidos de manhã, é só amanhã. Ele vai comprar o planador do Israel, o dinheiro é dele. Ah, tá bom. Então tá. Então tem outros produtos. Então vamos lá, né? Então vamos chamar a Rafaela. Onara. Onara, vem pra cá então com a apresentação de vocês. Salva de palmas, gente. Boa tarde, meu nome é Onara, sou do 8º ano B e eu sou da eletiva da professora Fernanda Costa, que é a eletiva Conectar para Comunicar, explorando o mundo digital da expressão. Hoje eu vim falar um pouco sobre ela. Gostaria de agradecer nossa unidade escolar, no nome da nossa querida diretora Simone Hess e da nossa professora e orientadora Fernanda Costa. A tecnologia e a comunicação foram selecionadas para temas centrais para desenvolvimento, pois são fundamentais na convivência humana contemporânea, exercendo um papel crucial na educação, além de impulsionarem o crescimento pessoal e social dos estudantes. O projeto Conectar para Comunicar, explorando o mundo digital da expressão, foi concebido com a missão de aprimorar as habilidades da escrita e comunicação digital. Nessa eletiva, realizamos uma análise aprofundada da evolução da escrita e da comunicação em nossa comunidade quilombola Boa Nova. Investigamos como a tecnologia pode ser aliada no desenvolvimento de nossas competências comunicativas, ao mesmo tempo em que preservamos e valorizamos nossa identidade local. Nesse projeto, busca não apenas fomentar a expressão pessoal, mas também fortalecer os laços comunitários através da troca de conhecimentos e experiências no mundo.
E nisso a gente aprendeu também, tivemos várias entrevistas com o nosso carteiro, né, que trabalha no Correio, e com o nosso radialista daqui do Janeiro. Eu não estou lembrando o nome dele agora, do Chester. E nisso nós também preparamos uns vídeos que falam um pouco sobre como que foi a evolução da escrita, que o carteiro faz. E o da rádio fala como foi a evolução no meio das comunicações, que vamos passar tudo para vocês. E nisso vamos apresentar um vídeo que nós montamos, nós fizemos, que envolve o meio da tecnologia. Já viu o que você quer ver de novo? Esse projeto explora o mundo digital através da escrita. Tecnologia e comunicação, elementos essenciais na convivência. Nossas aulas teve como principal objetivo integrar elementos tecnológicos que valorizam a linguagem escrita como ferramenta essencial da expressão e conexão social. Através de várias atividades legais, desenvolvemos um pensamento crítico sobre as diferentes mídias digitais. Vem comigo conferir tudo que aprendemos com a nossa professora orientadora Fernanda Costa. Gente, alguém reconheceu de quem eram as pessoas que estavam falando? Então vamos ver, eu vou perguntar, vamos ver se vocês reconhecem. Levanta a mão, quem reconheceu? Esse primeiro aí. O segundo. O terceiro. E o último. Ah, e tem mais um também, tá? Então tá. Agora eu vou chamar os grupos que vai explicar os principais objetivos que aconteceu, que sabe, e eles vão resumir um pouco do projeto. Primeiro é o grupo das primeiras escritas, com o estudante Rita, Marcos e eu. Então vamos começar. Eu vou passar o microfone para o Marcos, que ele é o dono desse grupo. Boa tarde, meu nome é Marcos e hoje a gente vai falar um pouco sobre o desenvolvimento da escrita. Essa aqui é a Rita. Introdução ao surgimento da escrita. A escrita surgiu como uma forma de registrar e transmitir as informações essenciais para a organização das sociedades. O desenvolvimento da escrita foi crucial para a evolução das civilizações. A era pré-histórica. Antes da invenção de sistemas Antes da invenção de sistemas de escrita formais, os humanos usavam imagens e símbolos, como pinturas rupestres, para se comunicar. Essas representações visuais ajudavam a registrar eventos, histórias e informações importantes. Mesopotâmia, 3200 a.C. Considerando o primeiro sistema da escrita formal desenvolvido pelos sumérios na Mesopotâmia, era feito através de marcas em tábuas de argila, com estilete em forma de cunha. Daí o nome cuneiforme, usado primeiramente para registros comerciais e administrativos. Pergaminhos e capas. Materiais comuns usados para registrar informações antes do papel. As tábuas de argila e os pergaminhos de papiro eram os principais suportes para a escrita.
escrita egípcia e hieróglifos, características, escrita simbólica e pictórica, usada para registros religiosos e administrativos. Importância: documentação da cultura e história e base para os sistemas posteriores. Alfabeto Fênix. O alfabeto Fênix foi o primeiro alfabeto verdadeiramente fonemático, com 24 símbolos que representavam sons e não imagens. Ele foi uma grande invocação, tornando a escrita mais acessível e acessível. Esse alfabeto foi baseado para muitos sistemas de escrita modernos, incluindo grego e o latim, que são amplamente utilizados até hoje. E ele também tem a simplicidade e a eficiência. Escrita chinesa. A origem da escrita chinesa tem uma longa história com registros encontrados em ossos oraculares, datados de 1200 anos a.C. Esses registros eram usados para adivinhações e rituais. Você não quer, cara. Não fica chamando aí. Aí eu vou te pôr você sentar lá, sozinho, outra mulher. Nós vamos pular pro resumo final por conta da qualidade não tá dando muito certo para ler. E o resumo eu leio? A evolução da escrita é uma jornada que reflete o desenvolvimento da humanidade ao longo dos séculos, desde os primeiros símbolos na pré-história até as redes sociais digitais de hoje. A escrita tem sido uma ferramenta essencial para a comunicação, organização e preservação da cultura. E agora a gente vai passar um pequeno vídeo resumindo a evolução da escrita. Com a necessidade de usar o registro para se comunicarem entre eles. Então, começaram a fazer desenhos no chão. Por meio do desenho, eles se expressavam, contando o que pensavam, faziam e sentiam. Mas havia um enorme problema: a ação da chuva, do tempo e do vento, que apagavam tudo, sem deixar rastros. Foi assim que tiveram uma brilhante ideia: desenhar nas paredes das cavernas, e assim deixar os registros bem protegidos. Porém, naquela época, as pessoas se mudavam muito, em busca de alimentação. Toda vez que acabavam os recursos que haviam naquele lugar, o alimento ficava difícil de ser encontrado. Quando isso acontecia, tinham que deixar tudo aquilo que haviam registrado. Suas histórias, suas memórias eram deixadas para trás, junto com o antigo lar. Elas ficavam ali, e isso era muito triste, pois iria fazer falta e, se por algum motivo quisessem manter os seus registros, teriam que fazer tudo novamente em outro lugar. Foi então que tiveram a ideia de desenhar em argila úmida, material que também era usado para fazer as suas panelas. Assim, ficava mais fácil transportar as placas junto com os demais pertences. O tempo passou e as pessoas
perceberam que o desenho não dava conta de ser claro o bastante para garantir a comunicação com precisão, de modo que atendesse à necessidade. Muitas vezes, tornava a comunicação confusa e não conseguiam se entender. Ou seja, aquele que desenhava não era compreendido da forma como desejava por quem recebia o recado. Foi assim que chegaram a uma conclusão, que, se criassem símbolos, poderiam se comunicar melhor, mesmo à distância ou em tempos diferentes, pois cada símbolo teria um significado comum entre elas, e todas as pessoas se entenderiam melhor. E assim fizeram. Porém, conforme iam usando, foram percebendo que algo estava falho. Iam melhorando os símbolos para atender às necessidades. Assim, foram aperfeiçoando, até que chegaram às letras como conhecemos hoje. Entretanto, elas também tiveram uma história. Sofreram modificações até chegar à forma que hoje conhecemos. Agora, cada letra passa a representar um som, e juntando elas, torna-se possível comunicar com as pessoas, registrando palavras e formando significados. É essencial que está presente em todos os lugares. Os registros podem ser feitos em diferentes locais, no papel ou até mesmo no mundo virtual. Porém, os símbolos continuam presentes em nosso dia a dia e representam a linguagem, seja algum deles placas, logomarcas, gestos, sinais de trânsito e entre tantos outros, que nos ajudam na comunicação visual. Se gostaram desse vídeo, deixem um like e se inscrevam. E essa foi um pouquinho da nossa apresentação sobre a escrita, sobre a evolução da escrita. E agora eu vou chamar a Emily, as duas Emilys, porque elas vão falar um pouco sobre os cartazes que a gente fez sobre a evolução da comunicação. E tem outros também, que falam da evolução da escrita, só que o Marcos já falou um pouco sobre ele, então vamos com a evolução do meio da comunicação. Emily, Vitória, é as duas, né? Quebrou? Não, quebrou? Aqui, menina. Tá funcionando aí? Então continua gravando que eu vou arrumar. Peraí. Tá bom, eu vou. Cortou aqui, ó. Acontece, né? Senta lá agora, mais perto. Mais perto. Lá perto, lá tá quieto. Aconteceu uma entrevista, né, que eles não quis falar, então eu vou me responsabilizar e vou falar por eles. Então, né, nós fizemos os cartazes inspirados na evolução no meio da comunicação. E cada um fez um. A gente não deu para expor todos, mas a gente expôs os mais importantes. Então, a gente também tem umas fotos, uns vídeos que a gente fez uma entrevista com uma influenciadora. Então, a gente vai mostrar, também vai estar mostrando para vocês no telão. Nós estamos mostrando alguns desenhos aqui, né? Mas não são muito bons, porque a imagem está meio ruim. Mas então, né? É igual, nós mostramos diversos meios. Esse é o meio da história, que fala sobre correio, telegrafo, pré-história, telefone e internet. O que são? Veículos ou instrumentos utilizados para difundir a informação entre os humanos. Fizemos também sobre
comunicação, que comunica a imagem, interlocutor, que recebe a imagem. Exemplos: escrito, jornal, livro, revista, sonoro, rádio, telefone, audiovisual, televisão e cinema. E é isso, eu acho, né? Eu acho que eu falei um pouquinho resumido. Vou chamar o próximo grupo. O próximo grupo é o telefone, com a estudante Rafaela e Ana Clara. Eu vou passar o microfone para... Eu vou passar o microfone para que está no comando, que vai ser a Rafaela, que ela comanda esse aqui. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Ana Clara e meu nome é Rafaela. E nós somos alunas do 8º ano B que participamos da eletiva da Fernanda Costa, Conectar para Comunicar, Explorando o Mundo Digital. Nós vamos falar sobre a evolução dos celulares como no passado e no presente. Nós, numa brincadeira que a gente fez, a tia Fernanda trouxe esse telefone sem fio aqui pra gente. Primeira aula do ano a gente fez isso, a nossa primeira aula de eletiva. Foi um desenvolvimento muito legal, a gente gostou muito. E aqui, ó, do nosso lado, temos exposições de telefone antigo, como Nokia, né, como chamava como tira. Tudo muito antigo. Aí é evolução, né, pessoal? Eu usei. Mas é antigo. Agora nós vamos apresentar os slides para vocês. E nós vamos descer aqui, viu, gente? Perdoa a gente, porque tá ruim para enxergar. E é isso. Aqui, ó, gente. Vocês compararam. Aqui, ó, a diferença. É que antigamente esse aqui é um celular atual, de hoje em dia. Vocês veem a diferença. Isso, olha a diferença de tela também, ó, de câmera, de tudo. É louco, o antigo, mas melhor do E aí, aqui, gente, a gente já pode ver uma diferença significativa do tamanho da tela, que vocês podem ver. Lembrando que os dois é de antigamente, não é tão atual. Mas olha já a diferença do tamanho da tela. Um tem botão e outro não. Também. Ela vai brincar. Ó, o início humilde, telefone de Bell, 1876. Inventor brilhante, Alexandre Graham Bell criou o primeiro telefone funcional. Ó, ele foi um cientista escocês que fez o primeiro telefone, a primeira linha telefônica. E também ele era um professor de surdos e mudos. E lembrando que o telefone eles criaram de repente, foi através de meio que um acidente que eles criaram o telefone. Junto com seu amigo Thomas Watson. Ó, pessoal, dá pra ver direito não, mas é assim, ó. Isso aqui é um dos primeiros telefones, tá? Entre aspas, criado. É o telefone de disco, que você gira ali, aperta ali, né, o número e você vai falando. Você escuta, você fala, né? Sim, esse daí foi um dos primeiros, né, como a Ana falou. E lembrando que para ligar não é igual hoje, que você simplesmente só aperta na tela do celular. Não, isso exigia habilidade para ligar, não era todos que
conseguiam, né? Mas tinha que ter habilidade e saber, porque não é igual hoje que você só aperta na tecla do celular, né? E já liga para a pessoa. E lembrando também que muitos desses telefones eram fixos, ficavam nas casas das pessoas, e não é igual esses daqui, porque isso aqui já é uma liberdade na palma da mão em si, que você pode falar com as pessoas de onde você estiver. Porque antigamente as pessoas falavam simplesmente só dentro de casa. Então, se você estivesse ali no campo e quisesse falar com sua mãe, não tinha jeito, só você tinha que ir para sua casa. Agora eu vou ler um pedaço para vocês. A evolução contínua de telefones de disco. Popularização. No século XX, o telefone fixo virou item comum nas casas. Discar em criar era arte. O disco giratório exigia atenção e habilidade para o lugar. Design marcante. Cores e formatos divertidos que marcaram o telefone. Como eu disse, a mudança foi de repente. Não de repente, né? Teve vários processos em si. Mas aí, como eu falei, só da gente poder ter um celular em si na nossa mão já é uma liberdade. Porque antigamente era muito diferente. Era simplesmente você ia colocar seu celular aqui, seu telefone aqui nessa mesa e ia ficar aqui. Você não podia pegar ele e levar lá para Goiânia. Não, ele tinha que ficar bem aqui, porque ele era fixo. Esses daqui, eles são os famosos tijolões, né? Que muita gente diz, né? O Nokia tijolão. Muitas pessoas dizem. Eles têm os designers grandes e pesados, né? Igual esse daqui. Se vocês puderem ver, a diferença de pegar um celular atual e um de antigamente, a diferença de peso é considerável. A era digital, smartphones e conectividade. Como a gente pode falar, a diferença de uma tela dessa para uma de antigamente é muito. Antigamente, os celulares, alguns não tinham cores, era preto e branco as telas. E nesse daqui, como a gente já pode ver, com cores, né, a gente pode fazer várias coisas também. Muita gente trabalha através do celular, né? Com o celular, muitas pessoas trabalham com o celular, podem brincar, podem ligar para algumas pessoas. E é isso, pode instalar aplicativos também, né, que ajudam a gente, igual o WhatsApp, que a gente pode conversar com as outras pessoas. Eu posso estar aqui no Brasil e posso conversar com uma pessoa do Japão, através do telefone. Então, isso é muito interessante em si, essa coisa de a gente poder conversar com as outras pessoas através de um celular. O telefone hoje, mais que um aparelho, um portal. Comunicação instantânea. Mensagem, vídeo, chamadas em tempo real, multifuncional, ferramenta para trabalho, lazer e aprendizados, extensão pessoal, parte essencial do dia a dia e da identidade. Muitas das pessoas, né, trabalham, como a Rafa falou, mais para baixo, que trabalhamos com as redes sociais, com os influenciadores, né? Nós tivemos uma entrevista com o Kelvin Mariano, que é um influenciador hoje em dia, né, sobre tal. E também tem o a foto tá lá. Olha, pessoal. Essa foi a nossa entrevista com o primeiro funcionário. Ele trabalhou numa agência aqui do Brasil e fazia parte do Ligar, né? O vizinho, eu não lembro muito bem, vou falar o que eu lembro. Ele fez parte, ele foi um dos primeiros funcionários de quando a gente tinha orelhão nas ruas. Aí, tipo, ele ficava lá recebendo as fichinhas para você ligar. E não é igual hoje que você simplesmente pega o celular e fica quantas e quantas horas
conversando com a pessoa que você quer. Não. Antigamente tinha tempo. 1 minuto, por exemplo, você pagava R$1, 1 minuto. Aí você conversava 1 minuto. Não tinha jeito de ficar 2 horas conversando com a pessoa. Só se você comprasse fichas e fichas. Gente, falando sobre esse celular de antigamente, eu podia ter trazido meu avô, porque o meu avô funciona. Esse celular aqui, ó, ele tá funcionável. Porque ele estressa com esses que é mais, né, atualmente. Do fio ao sem fio, uma história de conexão. Início, telefone analógico conecta pessoas com fios. Liberdade, celulares contêm limites físicos de comunicação. Futuro tecnológico entrega o mundo todos em poucos toques. Gente, nós mostramos, né, a atualização do telefone do presente e do passado. Tem muita diferença. Nesse telefone aqui que a gente tem hoje em dia, né, tipo o Samsung, o iPhone, né, a gente vai escolher mais, né, tem o Google Play Stories, né, Google Play Stories, tem rede social, tem WhatsApp. Porque antigamente as mensagens eram o quê? Por e-mail, por cartas. Antigamente, tipo assim, eu morava lá em São Paulo e a Rafa mora aqui em Goiás. Eu tive que mandar carta pra ela e esperar ela me responder através da carta. E lembrando também que não é igual hoje, que a gente manda uma mensagem pra alguém lá no WhatsApp e espera os 2 risquinhos lá ficarem azuis. Não, demoravam 30, até mais de 30 dias, né? Demorava esse tempo, então era bem diferente do que é hoje em dia. Que você manda uma mensagem para a professora Kathleen e aí ela responde 5 minutos depois, então era bem diferente. Sim. Tinha aqueles celulares, né, que a gente usava uma fitinha, a gente usava moeda, e lá no posto, se eu não me engano, né, gente, não lembro direito, lá você ia lá no posto aqui, ó, onde é o posto de gasolina. Você pagava uma ficha lá para poder, né, falar com a pessoa. Deixa eu ver se Mas é uma fichinha assim, ó, gente. Tipo uma moeda. Tipo uma moeda, igualzinho uma moeda. O vídeo agora. Gente, e esses slides, tá? Foi tudo com inteligência artificial. Antigamente tinha como dar pra fazer isso aqui, não. Foi o ChatGPT, foi o Gama que fez esse slide pra nós, a gente colocou um vídeo ali. Foi tudo no aprendizado. A gente aprendeu na seletiva, né? Que é evolução. Inclusive, a gente pode esperar muitas coisas da inteligência artificial no futuro. Porque se ela hoje, você pede ela para fazer alguma coisa e ela já faz, imagina no futuro, né, o que ela vai fazer. Então é isso, a gente pode esperar muitas coisas da inteligência artificial. Se ela tá boa hoje, no futuro ela vai estar excelente. Então, gente, é isso mesmo. Esperem muitas coisas da inteligência artificial. Gente, não vai dar, né, pra enxergar o vídeo, mas, né, se vocês puderem ouvir, vai dar certo. Esse tá melhor pra ver. Utilizados hoje em dia. Caso goste de conteúdo
Nos dias de hoje, somos praticamente dependentes do telefone. O que no início tinha a função apenas de receber e realizar chamadas, hoje é uma espécie de microcomputador que cabe no bolso. No vídeo de hoje, vamos mostrar para vocês a evolução dos telefones, desde os primeiros modelos até os utilizados hoje em dia. Caso goste do conteúdo, não se esqueça de deixar um like. É muito importante para nós, pois com seu like o YouTube entende que o nosso conteúdo é bom e recomenda ele para mais pessoas. Também se inscreva e ative as notificações, assim você não perde nenhum vídeo novo desse canal que foi feito para curiosos. O telefone foi criado pelo cientista norte-americano de origem escocesa Alexander Graham Bell. Foi ele quem registrou a primeira patente de invenção em março de 1876, horas antes de outro estudioso, Elisha Gray. O registro deu início a uma das mais longas batalhas judiciais por patentes da história, a origem e a história do telefone. O telefone nasceu meio por acaso, na noite de 2 de junho de 1875. Alexander Graham Bell, um imigrante escocês que morava nos Estados Unidos e era professor de surdos mudos, fazia experiências com um telégrafo harmônico, quando seu ajudante, Thomas Watson, puxou a corda do transmissor e emitiu um som diferente. O som foi ouvido por Bell do outro lado da linha. A invenção foi patenteada em 7 de março de 1876, mas a data que entrou para a história do telefone foi 10 de março de 1876. Nesse dia, foi feita a transmissão elétrica da primeira mensagem completa pelo aparelho recém-inventado, a evolução. Em 1876, o professor escocês Alexander Graham Bell inventou o primeiro aparelho telefônico. Ele funcionava de modo bem básico, sendo que ou você ouvia ou falava. Não era possível fazer os dois ao mesmo tempo. Ele possuía uma caixa de madeira que funcionava como bateria. No ano de 1904, com o formato de um castiçal, esse telefone funcionava com o uso de uma manivela, onde o sinal era enviado para um telefonista, que completava a ligação para quem fosse solicitado. Em 1950, foi desenvolvido o modelo clássico de telefone, conhecido por muita gente, onde girava-se um anel para discar o número desejado. Até hoje, algumas residências contam com esse aparelho, seja para fazer ligações ou como aspecto decorativo. No ano de 1965, foi criado o primeiro modelo flip de telefone. Nele, ainda não existiam botões e também era necessário girar um anel para discar. Em 1970, surgiram os telefones fixos, com os botões para fazer as ligações, e foi uma grande evolução dos aparelhos telefônicos, já que era muito mais simples e rápido fazer ligações com botões ao invés dos anéis giratórios. Embora seja um modelo antigo, ainda é muito utilizado até hoje, tanto no ambiente doméstico como em ambientes comerciais. Já em 1980, é criado o telefone sem fio, um verdadeiro salto de tecnologia para a época, permitindo que os usuários pudessem andar dentro de um determinado raio de distância enquanto falavam ao telefone. Esse aparelho funciona por meio de uma base, conectada à tomada e a uma conexão telefônica. No início da década de 90, a Motorola lançou o primeiro modelo de celular do Brasil. Esse aparelho já contava com um visor para ver os números digitados. Ficou conhecido como tijolão, pelo seu tamanho avantajado, além de ser extremamente resistente a quedas e possíveis danos. Na década de 2000, surgiram celulares com visor colorido e design diferenciados. Aliás, nesse mesmo ano, eles ganharam um acessório a mais, que viria a ser indispensável no futuro, a câmera digital. Em 2005, são lançados os primeiros modelos de celular com a capacidade de armazenar arquivos de música, MP3, o que fez muitos jovens e até crianças começarem a utilizar o aparelho. Em 2007, chegamos ao ano em que a Apple revoluciona o mercado de celulares e lança o iPhone, um aparelho touchscreen com um sistema operacional próprio e que permitia rodar aplicativos. E é aí que nasce o primeiro smartphone. No ano de 2008, começam a ser produzidos os smartphones com teclado QWERTY, uma versão do teclado de computador, compactado para o tamanho do celular. Em 2011, são lançados novos modelos de smartphones, com sistemas operacionais únicos e diversos aplicativos. Além disso, a maioria dos celulares já suporta conexão com a internet, e as fotos
tiradas com a câmera possuem melhor definição. Já por fim, atualmente, temos os modelos mais atuais, onde os smartphones têm uma gama enorme de características, como câmeras frontais, desbloqueio de tela por meio da digital ou até leitura facial. Temos controle por voz e muitas outras funções. Hoje, muitas empresas investem cada vez mais em versões customizadas de aplicativos para facilitar sua interação com os usuários e continuam sempre em busca de mais evolução e novidades. Esse foi o vídeo, pessoal. Diga nos comentários qual desses aparelhos Pessoal, essa foi a nossa apresentação sobre a evolução dos telefones. Eu achei essa letiva muito interessante, né? Porque, como a Rafa estava conversando ali, a gente aprendeu, sim, ela aprendeu, né? A fazer o slide através do Gama. Nós usamos muito a inteligência artificial que a gente não sabia. Então foi muito legal essa letiva, a gente aprendeu muita coisa sobre inteligência artificial e não vamos ter mais dificuldade em fazer as coisas que o professor nos pediu agora, né? Sim, igual a Ana falou, esse slide em si foi a inteligência artificial que fez pra gente. A gente vai mudando algumas coisas que precisa, mas em si é a inteligência artificial. E é muito legal, porque a gente aprende coisas, igual eu, aprendi coisas que eu nem sabia que a inteligência artificial fazia. Igual esse slide aí. Eu pensei que tinha que fazer passo a passo e tal, mas é isso, eu achei interessante, porque eu também pensava que as cartas que vinham de fora demoravam menos também. É isso. Então, pessoal, foi isso. Desculpa qualquer erro, qualquer coisa que deu aí, tá? Tchau, gente. Gente, e agora, né, depois da apresentação das meninas, a gente tem um amigo nosso da nossa sala que participa da nossa letiva, que através, assim, ele visualizou muito nas redes sociais no TikTok, né? Mas ele não pôde vir porque ele ia explicar pra gente um pouco sobre isso. Só que eu vou explicar por ele, porque aconteceu uma entrevista e ele não pode estar aqui. Depois nós tivemos uma entrevista com os vizinhos, né, tia? Isso, a primeira entrevista que nós tivemos com um influenciador, que é o de Mariane, e... Calma, e assim, social média, né? Isso, nós falamos muito sobre isso, o Kelvin deu muitas orientações, falou que se a gente quisesse seguir isso, a gente podia, deu várias dicas, falou muito como ele começou, da onde que ele veio, como que ele pegou. E também tivemos outra influenciadora que se chama Vitória. Ela mora em Morrinhos e ela é social média para infoprodutor bom que está cansado de fazer tudo sozinha. Ela é uma influenciadora boa. E ela também fez uma entrevista com a gente, só que não pode ser pessoalmente, foi por live, mas foi muito boa. E através dessas duas entrevistas desses influenciadores, foi que o Felipe, nosso Felipe Ferreira, da nossa sala, ele resolveu postar um vídeo. Eu acho que ele se inspirou muito nisso, né? Porque logo depois dessas entrevistas, ele pegou e fez um vídeo, né? Com um amigo nosso também, que era da escola, mas não é mais, o Matheus. E nesse vídeo viralizou muito e pegou mais de 1 milhão, né? 1 milhão, uma coisa assim, mais de 1 milhão de visualizações que ele teve nesse vídeo. Ele viralizou muito mesmo. E foi através disso, ele se inspirou nas entrevistas que a gente teve, nas coisas que o Kelvin falou, deu muitas dicas e foi meio que do nada. Só que o Felipe Souza, ele quer falar um pouco, porque ele também está participando desse grupo. E ele tá, como que o Felipe Ferreira não veio, o Felipe Souza pode explicar, porque os dois é bem amigo e eles participou desse grupo junto. Pode ir. Boa tarde. Então, falando sobre o vídeo, nós estávamos no rodeio. Aí ele falou assim, vamos filmar um vídeo que
dançando. Aí eu falei, não vou participar não. Aí foi ele e o Matheus. Aí, do nada, de madrugada, eram umas 3 horas, ele ligou pra todo mundo, criou um grupo e falou, vou postar o vídeo. Em um dia o vídeo bateu, acho que 200 mil visualizações. E agora ele tá com 1 milhão de visualizações. 2 mil curtidas. Obrigada, Cristo. Obrigada. Então é isso, né? Agora nós vamos passar. Nós fizemos uma filmagem, uma pequena filmagem sobre a entrevista que a influenciadora Vitória falou com a gente. E nós gravamos um pequeno vídeo e vamos passar agora. Só uma participação. E é basicamente, literalmente, uma profissão onde você recebe para escrever para outras pessoas. Seja um artigo, seja um e-book, seja um conteúdo no Instagram. Então, assim, foi todo um processo, né? Como vocês mesmos sabem mais disso do que eu, porque vocês estão estudando sobre escrita. Mas essa profissão é uma das profissões que mais me chamam a atenção hoje no universo digital, porque é uma das profissões mais estáveis, você ganha muita grana e escrever. Eu acho isso muito difícil. Essa moça que foi entrevistada aqui, a gente fez uma live com ela, como vocês podem perceber lá, né? Os alunos estão lá atrás e ela foi aluna aqui da nossa comunidade escolar e ela mora hoje em Morrinhos. Ela é até prima minha, né? Então a história de vida dela é muito bonita. Então a história de vida dela inspirou muitos estudantes, porque ela montou vários negócios para trabalhar e nada estava dando certo. E o sonho dela era trabalhar como social media. E hoje ela produz conteúdos internacionalmente, já fez viagens, está trabalhando com esses recursos, né, tecnológicos. E ela vai falar com os meninos um pouquinho a importância de se comunicar bem e da escrita, né, durante esse processo. Então, como vocês podem ver, foi isso. E nós também temos mais 2 vídeos para passar, só para finalizar. Um deles é da entrevista do nosso radialista aqui do Jamil, Chester. Nós fez um vídeo da nossa rádio, porque todo mundo sabe que a gente tem uma rádio aqui na escola que Todo mundo sabe que a gente tem uma rádio aqui na escola que é projeto da nossa professora Fabiana. E nisso a gente pegou e no meio dessa entrevista com o Chester, a gente fez para poder falar para vocês, para mostrar para vocês. Vai entrando lá! A partir de agora! Que vai impactar a sua vida. Continue conectado. Vamos lá, de novo. Vai entrando lá. A partir de agora. A rádio que vai impactar a sua vida. Continue conectado. Foi isso. E a gente também, para finalizar, tá, gente? Vai acabar, calma. Para finalizar o nosso projeto todo, a nossa última aula de eletiva que a gente teve antes desses feriados, eu, Nara, gravei um vídeo entrevistando a nossa professora Fabiana e vamos passar um pouco que ela vai falar como ela vê a evolução da comunicação ao longo dos tempos. Então a gente vai ficar no vídeo e a gente vai mostrar. Essa última atividade foi um quiz interativo que os meninos fizeram e a professora Fabiana fez uma reflexão muito interessante sobre a questão da comunicação. Como ela vê essa evolução da comunicação? Será que nós evoluímos tanto com relação à comunicação? Antes de assistir o vídeo, eu faço essa pergunta para vocês. Será que nós estamos tão evoluídos assim? Vamos ver o que ela responde.
O que eu faço? Eu primeiro estava pensando o que é comunicação. Porque eles não falavam, não tinham ligação ainda, eles comunicavam muito às vezes e aí quando eles perceberam a necessidade de comunicar, eles foram pensar e a fala é comunicar, aí já fala e essa escrita também não é nada difícil, porque também não é fácil para você então o que acontece? Eu vejo esse interesse do conduto, aí já fala de uma coisa que é Instagram do santo. Aí ele escrita. E essa escrita também já não é tão difícil, porque também não é fácil. Então o que acontece? Eu vejo que o homem tem uma necessidade de entender Gente, eu vou fazer ao vivo, né? Porque foi, eu acho. Foi. Tá bom, tio, eu acho. Eu penso, tá me ouvindo? Tá? Acho que tá bom. Gente, eu vou fazer a entrevista aqui ao vivo, né? Porque nosso vídeo, nós gravamos um vídeo, só que tá muito baixo, o som não tá ajudando não. Então eu vou chamar a Fabiana e eu vou fazer a pergunta e ela vai falar ao vivo. Tia Fabiana, como que você vê a evolução da comunicação ao longo dos tempos? Meninos, quando eles fizeram a entrevista lá na biblioteca, o áudio não estava muito bom, né? Mas eu fiquei assim, lisonjeada para pensar sobre essa questão da escrita. Quem aqui sabe ler e escrever? Todos? Tem alguém na face da terra que não sabe ler? Não sabe escrever? Mas essa pessoa que não sabe ler, não sabe escrever, ela fala? Fala. A fala é uma forma de comunicação, né? Independente se a pessoa sabe ler ou escrever. Então a escrita, ela foi, no meu modo de ver bem rapidinho, a evolução máxima da expressão do ser humano, né? Quando ele não pôde mais falar pessoalmente, ele resolveu escrever, para deixar para as futuras gerações, né? E até para o espaço sideral. Aí, através das comunicações que os meninos apresentaram aqui, os satélites, né? Hoje, os mísseis, vocês estão vendo a guerra, a comunicação é tão rápida que eles conseguem interceptar os mísseis lá em Israel, né? Tudo é comunicação. E a escrita, ela é um instrumento de comunicação, né? Então eu achei um tema muito interessante que vocês trabalharam, né? Com a professora. Eu sei que é difícil falar de comunicação, gente, porque hoje o vídeo não ajudou muito, né? Mas um dia teremos auditório. Vamos sonhar. Aí vai ter LED, né? Vai ter um telão de LED lá assim. Aí a gente apresenta e ninguém vai ficar sem ver o vídeo lá. Porque a imagem também é uma comunicação, né? Então fica meio capenga. Vocês prepararam, mas não deu para ver tudo, né? Mas a minha visão é de que nós realmente, eu acredito na fala da Rafaela. Eu achei muito interessante a conclusão dela. Nós não temos noção de onde a comunicação vai parar. Eu acho que nós vamos fazer teletransporte. A
até pouco tempo, daqui a uns 1000 anos. Eu quero ir para o Japão, eu já vou lá. Os Jetsons, né, faziam isso na nossa época nos desenhos, né? Eles se teletransportavam. Na Guerra das Estrelas também havia os retornos de Jedi lá, eles se transportavam por meio de pensamento, né? Então acho que esse é o futuro da tecnologia e da comunicação. Muito obrigada, viu? Gente, então foi isso. A nossa letiva da nossa sala do 8º ano com a professora foi essa. Espero que vocês tenham gostado. A gente tentou resumir, fazer o máximo que ficasse mais claro, resumir para poder que vocês entendiam. E eu quero agradecer a equipe da escola, a nossa diretora e todos os que participam, que apoiaram incluindo a nossa professora que esteve disposta a esse projeto, a organizar esse projeto. Então essa foi a nossa letiva e eu espero que na próxima seja algo mais criativo ainda. Obrigada. Parabéns, Omar, parabéns, 8º ano. E o Júnior tem sorteio. Júnior, ainda tem a outra apresentação, você vai doar agora? Ah, para incentivar.